Quando chega um ano eleitoral, uma dúvida começa a aparecer com frequência entre produtores, artistas, gestores culturais e responsáveis por projetos. É possível continuar captando recursos para projetos culturais durante o período eleitoral? Captação de recursos para projetos culturais em tempos de eleição é o tema deste quadro Projetos Culturais. Eu sou Orlando Rodrigues, idealizador da URTV Web. A resposta, de maneira geral, é sim, mas é preciso entender que uma coisa é a existência das políticas públicas de cultura e dos mecanismos de incentivo. Outras são as restrições impostas pela legislação eleitoral aos agentes públicos durante determinados períodos. E essa diferença é fundamental. Existe uma percepção equivocada de que, quando começam as eleições, praticamente tudo relacionado a recursos públicos fica paralisado. Não é exatamente assim. Editais continuam existindo, projetos continuam sendo analisados, leis de incentivo continuam funcionando, empresas continuam podendo patrocinar projetos, fundos de cultura podem continuar executando políticas anteriormente estabelecidas. O que muda é o ambiente jurídico e político em que determinadas decisões são tomadas. Em 2026, por exemplo, o Brasil vive novamente um ano de eleições gerais. E à medida que nós aproximamos do período eleitoral, começam a valer restrições destinadas principalmente a impedir que a máquina pública seja utilizada para beneficiar candidatos ou grupos políticos. Isso significa que o produtor cultural precisa abandonar os projetos? Muito pelo contrário. Isso significa apenas que é preciso conhecer melhor as regras do jogo. Vamos começar pela Lei Rouanet. A Lei Federal de Incentivo à Cultura é um mecanismo permanente. A realização de eleições não significa automaticamente a suspensão da apresentação, análise ou captação dos projetos culturais. Uma vez autorizado a captar, o proponente continua procurando patrocinadores. E aqui existe uma distinção importante. O dinheiro captado por meio de incentivo fiscal possui regras próprias e não deve ser confundido simplesmente com uma transferência eleitoralmente motivada por um órgão público. Por isso, um projeto cultural aprovado continua tendo sua estratégia de captação. O problema pode surgir quando o patrocinador pretendido é uma empresa pública, uma sociedade de economia mista ou uma instituição sujeita a regras específicas durante o período eleitoral. Nesse caso, a análise precisa ser mais cuidadosa. Não basta dizer, meu projeto está aprovado, então qualquer empresa pública pode patrociná-lo a qualquer momento. Cada instituição possui regras de governança, programas de patrocínio, procedimentos internos e obrigações legais. Além disso, durante o período eleitoral existem restrições relacionadas à publicidade institucional e ao uso promocional das ações governamentais. Portanto, projetos que pretendem buscar recursos de empresas ligadas ao poder público devem verificar antecipadamente as regras aplicáveis ao patrocinador. Um outro universo importante são os editais públicos de cultura. Municípios, estados e União possuem políticas culturais que não desaparecem porque existe uma eleição. Um edital lançado regularmente, fundamentado em uma política pública e conduzido de maneira impessoal, pode continuar seguindo seu curso, observadas as regras legais aplicáveis. Mas aqui aparece uma palavra essencial: impessoalidade.
Um programa cultural não pode se transformar em um instrumento de promoção eleitoral. Imagine, por exemplo, que determinado município possui há anos um programa de incentivo à cultura. Os projetos são selecionados por edital, existem critérios técnicos, comissão de avaliação, orçamento previsto e procedimentos administrativos definidos. Isso é muito diferente de, às vésperas de uma eleição, começar a distribuir benefícios de maneira casuística e vinculá-los à imagem de determinada autoridade. A legislação eleitoral procura justamente impedir esse segundo cenário. Existe ainda um outro ponto importante: transferências voluntárias de recursos entre entes públicos. Durante determinados períodos anteriores às eleições, existem restrições específicas para transferências voluntárias da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios, ressalvadas hipóteses previstas em lei, como obrigações formais pré-existentes para execução de obras ou serviços em andamento e situações de emergência ou calamidade. Para quem trabalha com cultura, isso significa que é necessário observar a origem do dinheiro. Às vezes, um produtor acredita que determinado edital municipal depende exclusivamente do orçamento daquele município, quando, na realidade, os recursos podem decorrer de uma transferência estadual ou federal. Por isso, é importante ler o edital. Mais importante ainda, ler de onde vêm os recursos. Mas existe uma dimensão da captação que muitas vezes é esquecida e que pode continuar sendo extremamente relevante em períodos eleitorais. A iniciativa privada. Empresas privadas continuam tomando decisões de marketing, responsabilidade social, investimento institucional e patrocínio. Um projeto cultural bem estruturado pode continuar sendo apresentado a empresas independentemente da disputa eleitoral. Na verdade, essa é uma boa oportunidade para refletirmos sobre algo que sempre defendemos quando falamos de captação. Um projeto cultural não deveria depender de uma única fonte de financiamento. Um produtor pode trabalhar simultaneamente com diferentes possibilidades: incentivo fiscal, editais, patrocínio direto, apoio institucional, parcerias, licenciamento, receitas próprias, doações quando juridicamente cabíveis, financiamento coletivo, comercialização de produtos e serviços relacionados ao projeto. Quanto maior a diversificação, menor a dependência de uma única decisão política ou administrativa. E talvez essa seja uma das principais lições para quem trabalha com cultura em ano eleitoral. Não pare de trabalhar esperando a eleição passar. Se determinado mecanismo estiver temporariamente limitado, trabalhe outro. Se uma empresa pública estiver impossibilitada de realizar determinado patrocínio naquele momento, apresente o projeto a empresas privadas. Se um edital ainda não abriu, prepare a documentação. Se você pretende inscrever um projeto no próximo ano, organize orçamento, cronograma, portfólio e documentação agora. Captação também é preparação. Um outro cuidado fundamental diz respeito à comunicação do projeto cultural. Projetos financiados ou apoiados com recursos públicos precisam tomar cuidado para que sua divulgação não seja confundida com propaganda eleitoral ou promoção pessoal de autoridade. A cultura deve continuar sendo cultura. Um filme patrocinado pelo poder público não deve se transformar em propaganda de candidato. Um festival não deve virar palanque eleitoral. Uma exposição não deve utilizar sua estrutura institucional para pedir votos. E uma contrapartida de comunicação prevista em um projeto cultural precisa respeitar
às limitações legais aplicáveis naquele período. Também é preciso separar outra questão. O artista, o produtor e o cidadão possuem suas opiniões políticas e seus direitos individuais. Mas, quando administramos recursos públicos ou incentivados, temos responsabilidades adicionais. Uma coisa é manifestação pessoal, outra coisa é utilizar a estrutura de um projeto financiado com dinheiro público para favorecer eleitoralmente alguém. Misturar essas duas dimensões pode gerar problemas não apenas eleitorais, mas também administrativos e relacionados à prestação de contas. Por isso, em períodos eleitorais, documentação se torna ainda mais importante. Guarde contratos, guarde editais, guarde publicações oficiais, registre decisões, documente a origem dos recursos, mantenha separadas as despesas do projeto. E, quando existir dúvida relevante envolvendo legislação eleitoral, consulte o órgão responsável pelo mecanismo e, se necessário, procure orientação jurídica especializada. É muito melhor esclarecer uma dúvida antes de receber ou gastar um recurso do que tentar explicar uma operação posteriormente. E existe ainda uma questão estratégica. Ano eleitoral também pode significar mudança de governo. Novos governadores, novos parlamentares, novos gestores e, posteriormente, novas equipes podem representar mudanças nas prioridades das políticas culturais. Isso não significa necessariamente que serão melhores ou piores. Significa que podem ser diferentes. Programas podem ser reformulados, editais podem mudar, secretarias podem receber novas prioridades, orçamentos podem ser reorganizados. Por isso, produtores culturais precisam construir projetos capazes de sobreviver às mudanças políticas. Um bom projeto cultural não deveria existir porque determinado político está no governo. Ele deveria existir porque possui mérito artístico, cultural, social ou econômico. Governos passam, projetos permanecem, instituições permanecem, obras permanecem. E talvez a melhor estratégia para atravessar um período eleitoral seja justamente fortalecer a institucionalidade do projeto. Tenha uma apresentação profissional, tenha orçamento coerente, tenha cronograma, tenha documentação. Demonstre capacidade de execução. Apresente resultados anteriores. Mostre público potencial. Explique contrapartidas. E, principalmente, demonstre por que alguém deveria investir naquela iniciativa. Captação de recursos não é simplesmente pedir dinheiro. Captação é apresentar uma oportunidade de investimento cultural. Quem patrocina precisa compreender o que aquele projeto entrega para a sociedade, para o público e, claro, para a cultura como um todo. E também para o próprio patrocinador, dentro dos limites permitidos pela legislação. Portanto, se você possui um projeto cultural e estamos em um período eleitoral, não coloque o projeto dentro de uma gaveta esperando janeiro chegar. Continue trabalhando, apenas trabalhe com mais atenção. Conheça a origem dos recursos, leia os editais, observe os prazos, verifique as restrições eleitorais, diversifique as fontes de financiamento, documente as decisões e nunca permita que um projeto cultural seja utilizado como instrumento irregular de promoção política. Eleições fazem parte da democracia. Políticas culturais também. Uma coisa não precisa impedir a outra. O que precisamos é de projetos cada vez mais profissionais, produtores cada vez mais preparados e políticas capazes de funcionar independentemente de quem esteja disputando ou ocupando determinado cargo.
Porque cultura não deveria existir apenas em anos eleitorais, e muito menos desaparecer por causa deles. Até um próximo vídeo. Em meio à metrópole que nunca dorme, Rafael, um homem racional, metódico e solitário, começa a ser atormentado por estranhos lapsos e pesadelos nas noites de lua cheia. Notícias sobre assassinatos brutais se acumulam, e as coincidências com seus próprios delírios o fazem duvidar da própria sanidade. Quando uma misteriosa voz de pregador surge na televisão, Rafael é atraído ao Templo Éden e ao carismático Adão, um líder religioso cuja fé se confunde com hipnose. Fascinado e perturbado, ele mergulha em um labirinto de culpa, desejo e redenção, onde a fronteira entre o sagrado e o monstruoso se dissolve. À medida que as noites se tornam mais densas e o luar mais intenso, Rafael descobre que o verdadeiro horror não está apenas nas ruas manchadas de sangue, mas dentro de si, e que, sob a lua do asfalto, todos têm um animal à espreita. Baixa as mãos! Rápido! Pega tudo. Fogo! Segura firme! Eles estão atrás! A gente devia ter abortado. Agora é tarde. Se ficarmos, eles pegam. E se a gente não for mais que isso? Só fugitivos? Somos mais, tem que lembrar por quê. Ambientado no Brasil, da década de 1970, em pleno período da ditadura militar, Inferno 70 acompanha um grupo de jovens militantes envolvidos na luta armada contra o regime. Enquanto o país vive a euforia do tricampeonato mundial de futebol e a propaganda nacionalista do chamado Brasil Grande, nos bastidores cresce um ambiente de censura, perseguição política e violência institucional. Nesse cenário de contrastes, uma ação ousada é planejada: o assalto a uma agência bancária em uma pequena cidade do interior. O objetivo é financiar a resistência. O plano, aparentemente simples e seguro, rapidamente se transforma em caos quando forças ligadas à repressão surgem de forma inesperada, desencadeando um violento tiroteio. Entre mortos, feridos e capturados, o grupo se fragmenta e os sobreviventes iniciam uma fuga desesperada por estradas rurais até se refugiarem em uma casa abandonada. Isolados, cansados e cercados pelo medo, os jovens passam a enfrentar um inimigo ainda mais perigoso que a própria repressão: a suspeita de que foram traídos. Enquanto o cerco das forças do regime se aproxima, a confiança entre os companheiros começa a ruir. Entre ideais revolucionários, medo, rivalidades e dúvidas, cada personagem é obrigado a confrontar seus próprios limites. Inferno 70 constrói assim um retrato intenso e psicológico de uma geração marcada pela esperança de mudança e pela brutalidade de um tempo em que escolher um lado podia significar viver, trair ou morrer. Eu vim para fotografar o carnaval, o encontro do sagrado com o profano. Mas cada clique parece abrir uma rachadura. Nas paredes do quarto, nos sonhos que não são sonhos, alguém me observa. E agora ele aparece nas fotos. Em meio ao carnaval de uma cidade histórica do interior de Minas Gerais, Aline, fotógrafa e escritora, se hospeda em um antigo hotel barroco em busca de imagens que capturem o limiar entre o sagrado, o profano e a memória coletiva.
Cercada por móveis coloniais, imagens sacras e sombras ambíguas, ela passa a experimentar despertares confusos, sonhos inquietantes e visões que parecem emergir das rachaduras das paredes e dos ornamentos do quarto. Manifestações de pareidolia que se misturam a episódios de parassonia. Pareidolia é mais um conto de Orlando Rodrigues que integra a série Mistérios Sombrios disponível na Amazon. Quando você me deixou, o meu coração chorou. E eu sei o quanto doeu em mim. Era grande o nosso amor, mas agora que acabou, doeu, mas eu vou seguir sem ti. Eu te amei, eu fiz tudo por você, mas me cansei e não quero mais viver. Esse amor só me fez sofrer. Quando você me deixou, o meu coração chorou. Eu sei o quanto doeu em mim. Era grande o nosso amor, mas agora que acabou, doeu, mas eu vou seguir sem ti. Eu te amei, eu fiz tudo por você, mas me cansei e não quero mais viver. Esse amor só me fez sofrer. Não, 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 não. Eu te amei, eu fiz tudo por você, mas me cansei e não quero mais viver. Esse amor só me fez sofrer.